Obrigada, professor José do Nascimento, que é da Federal do Rio Grande do Norte, em participar aqui com a gente da série Físicos e a Covid para a SBF. Muito obrigada. Vamos iniciar a entrevista com uma pergunta, assim, né? Como é que começou o seu trabalho com a modelagem da dinâmica Covid-19, uma vez que, assim, como a gente conversou anteriormente, o seu trabalho era voltado mais para a área da astrofísica. Como é que gerou esse interesse e quais ferramentas você usa para atacar esse problema? Olá a todos, é um prazer estar aqui falando para esse painel, né, para esse canal da Sociedade Brasileira de Física. Eu sou físico de formação, né, astrofísico, trabalho com dinâmica de populações, com estrelas, com exoplanetas, e tanto com a parte observacional como a parte teórica, né? E isso é uma parte da física, né, que a gente chama hoje de dinâmica de populações, ou sistemas complexos, né, e que se insere, na verdade, em um contexto matemático, né, que é de conhecimento dos físicos, né? Esses modelos dinâmicos, eles são modelos fenomenológicos, né, de população, são usados para prever comportamentos médios, né? No geral é assim que a gente fala. E isso tem toda uma relação direta com o que a gente faz em vários campos da física, né? São importantes para gerar hipóteses, né? Para explorar mecanismos, né? Em muitos campos da ciência, na verdade. Nós temos aí registros na literatura, né? De problemas de ecologia, né? De epidemiologia matemática, que é isso, imunologia. Tudo isso aí usa essas equações diferenciais, né? Esse conjunto, na verdade, teórico, que a física canônica ela tem a formulação bem estabelecida. Obviamente, é um problema de matemática, né, fundamentalmente, e isso é usado hoje largamente. Então, o que nós fizemos, na verdade, foi um trabalho que iniciou com o Vladimir Lira, da New Mexico State University, né? Eu estou aqui nos Estados Unidos, eu estou em Boston, estou, na verdade, ligado à Universidade de Harvard, né, por um tempo, e foi na discussão sobre a relação dos fundamentos da física que nos trouxe a vontade de entender melhor o que estava acontecendo, né? Isso aí foi em fevereiro, né? A gente começou a ler os artigos e, de uma forma muito intensa, a gente conseguiu construir um primeiro modelo, aplicar para a China, aplicar para a Itália, começar a entender os parâmetros críticos. Vimos que se trata de algo muito novo, porque os coeficientes envolvidos eram completamente diferentes do que a literatura tinha, e foi nessa, digamos, nessa tempestade de dados, né, que nós construímos o modelo que nós estamos conversando hoje, que nós batizamos de Mosaic, né? É uma sigla e que está bem retratada no nosso artigo que foi submetido e que está hoje em revisão pela revista PLOS ONE, que é uma revista séria que junta modelos de física, matemática aplicados à área médica e à medicina, né? Muito bem. E o que vocês verificam com o modelo utilizado no estudo da COVID, esse modelo SEIR? Poderia falar um pouco mais dessa diferença de outros modelos que eu, pelo menos, verifiquei, até mesmo na sua palestra, no painel do dia da Marcha pela Ciência? João, então, esses modelos nós chamamos de modelos compartimentais. Eles são, obviamente, simplificações, né? É uma modelagem matemática que caiu muito bem na questão das doenças infecciosas, porém, isso não é uma questão recente. A origem desses modelos tem aí nos trabalhos do Kermack, do McKendrick, em 1927, logo após a epidemia, né, a gripe espanhola, né, que foi um problema parecido, né? Então, logo depois de 1927, os físicos matemáticos se debruçaram sobre o problema e fizeram aí as primeiras tentativas, né? O trabalho fundamental é esse, né? E que deu origem aos modelos SIR. S de susceptível, I de infeccioso e R de recuperado. Veja bem,
Nesses modelos tradicionais não tinham E. Esse E é dos expostos. E nós vimos exatamente nas primeiras leituras, junto com o professor Vladimir Lira, da New Mexico State University, que o COVID, nos artigos que saíram baseados no caso, sobretudo de Wuhan, na China, né, nós começamos a atacar o problema, obviamente, pelos artigos que existiam, os mais sérios, e vimos que o COVID-19, ou a COVID-19, tinha uma característica muito importante, que era a questão dos assintomáticos. Então, existe uma população que recebe a infecção, mas ela não apresenta as características. E, por isso, nesses modelos compartimentais, é tão importante ter o E, não é? O E, que é o compartimento dos expostos, mas que não estão ainda com as características. E isso muda o tempo de resposta do sistema. Então, se você percebe bem, nós estamos falando aí, então, de um vírus totalmente novo, onde as características de reprodutibilidade mudam. Nós estamos falando de um vírus que não tem um parecido anteriormente, do ponto de vista de transmissibilidade, e nós estamos falando ainda de um vírus que tem uma característica de uma componente assintomática elevada. Então, qualquer modelo físico teria que levar em consideração algumas dessas características. E foi isso que a gente fez, né? O Vladimir colocou isso, obviamente, dentro da questão numérica, né? As equações diferenciais e suas conexões, e partimos em busca de soluções, né? Que, obviamente, aí ajuda de alguns integrantes do nosso grupo de pesquisa, que são médicos, né? Nós juntamos aí infectologistas, né, do Brasil e que moram aqui nos Estados Unidos, para nos ajudar na digestão dos resultados, para que desse também sentido ao que a gente estava buscando, que era a melhor descrição do sistema físico. E foi assim que, na verdade, esse primeiro artigo foi composto e foi submetido para a revista PLOS One. Então, ou seja, em dois momentos a física é muito importante: no entendimento e na formalização das equações que vão descrever o sistema, não é? E depois na busca de soluções. Claro, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas nesse intervalo aí nós temos os dados chegando. Então é necessário também o auxílio do que a gente chama hoje de Big Data, né? O Big Science, dessa questão dos dados irem chegando e os modelos vão rodando e as projeções vão acontecendo. Então isso tudo envolve uma questão atual da física, né? Que é exatamente tratar de dados e, ao mesmo tempo que você trata, você calcula e você projeta aonde estão as suas soluções. Por exemplo, no cálculo de órbita de exoplanetas, nós temos coisas parecidas. Nós temos os dados chegando e nós vamos automaticamente atualizando as órbitas e projetando aonde é que essas órbitas caem. Então dá para entender aí, a partir desses pequenos exemplos, que a física ela tem, na verdade, essa grandeza, né, de você saber tratar das equações, das soluções de equações, e possui um ferramental, digamos, apropriado. Na verdade, foi isso que aconteceu no caso do nosso modelo e dessa nossa contribuição modesta, né? Tem muitos modelos no Brasil que são importantes, mas nós temos algumas características no nosso que são bem interessantes. Nós começamos a fazer para a China, fizemos para a França, para a Itália, para os Estados Unidos, para a Tunísia, não é? Objetivamente, nós queríamos validar e chegar no Brasil. No Brasil, eu comecei a fazer cenários para os estados do Nordeste, não é? E o professor Sérgio Rezende, né, junto ao Comitê de Cientistas do Nordeste, tem usado meus modelos, né? Eu tenho enviado para eles, ele tem enviado aí para esse comitê, e eu tenho feito parte aí do grupo de modelização nesse subcomitê de modelos dessa força-tarefa de enfrentamento do Covid no Nordeste, que tem auxiliado os governadores, né? Então, isso aí é uma coisa muito importante de ser dita, né? Ou seja, para um físico estar próximo dos tomadores de decisões, né? Estar fornecendo modelos que possam guiar ações, né? Entrada de isolamento, saída, né? Entender quais são os números. Porque, veja bem, se nós não temos exames, né, em larga quantidade, nós não temos como saber em que momento
da história epidêmica nós estamos. Então, isso é um problema gravíssimo, porque nós não temos como nos organizarmos, não é? Por exemplo, hoje, para dar uma ideia um pouco, digamos, uma ideia que não é das mais agradáveis, mas precisa ser dita, eu fiz hoje uma previsão de quantos óbitos e túmulos nós vamos precisar daqui a um mês para o estado do Rio Grande do Norte, certo? Então, isso sai de uma modelização do entendimento do momento atual da epidemia. Obviamente, numa outra forma de ver as coisas, nós precisamos saber da quantidade de respiradores que nós precisamos para salvar as pessoas, para que não tenha filas de UTI. Então, isso também sai do modelo. Então, é importantíssimo de se ter um modelo físico que dê resultado aos gestores. Pois, caso contrário, é como se a gente estivesse num vendaval, numa tempestade, num barquinho, sem bússola e sem leme. Então, eu tenho dito para as pessoas que o leme talvez seja os testes, que precisavam ser feitos de forma massiva, e a bússola são os modelos. Então, você precisa estar olhando para os dois para encaminhar e direcionar ações de Estado, né? E esse é um papel importante da ciência nesse momento. E com o seu trabalho, utilizando um modelo, é possível obter informações de indícios de subnotificações nos casos, quando são divulgados esses dados, assim, pelos governos, pelas prefeituras, enfim, isso pensando no Brasil, né? Ou de uma maneira geral. É possível identificar? Olha, é sim. Na verdade, a subnotificação, não é? Ela é um problema seríssimo no Brasil e em alguns países, né? Mas, ao mesmo tempo que o público geral ele fica sabendo do problema nível Brasil, né, agora, nós, cientistas, pelo menos os que se debruçaram sobre o problema, começaram a fazer testes em outras populações, né? Como eu falei, por exemplo, eu vou dar um exemplo, a Noruega e a Suécia, que são dois países nórdicos com os melhores sistemas hospitalares do mundo, né, tudo informatizado, a Alemanha, né? Então, os modelos, quando aplicados a países assim, eles apresentam certas relações de números. O que eu quero dizer é o seguinte: a partir do momento do primeiro óbito que acontece, nós temos aí uma estimativa da quantidade de infectados. Entre 10 e 100 mil pessoas estão infectadas quando acontece o primeiro óbito. A partir do segundo, do terceiro e do quarto, você vai criando uma linha evolutiva dos óbitos, certo? Pois bem, o COVID, ele tem artigos aí importantes sobre isso, ele apresenta uma componente subexponencial no início e depois uma aceleração gigantesca, certo? Então, essa linha, ela é um pouco conhecida na maioria dos países, na maioria dos trabalhos. Pois bem, se você tem os primeiros óbitos acontecendo em a testagem, né, que mesmo que seja mínima, isso existe uma relação que é praticamente, digamos, não vou dizer constante, mas ela é lógica para uma determinada comunidade. A partir do momento que um país qualquer, que uma população subnotifica demais as mortes, o modelo ele não apresenta mais soluções. É como se os dados estivessem com problema. Então, ele avisa, ele fala, olha, eu não estou conseguindo achar uma solução para essa população. Alguma coisa estranha está acontecendo. Então, isso é um aviso de subnotificação, não é? Então, você pode pegar um país, por exemplo, onde a subnotificação é muito baixa. Os países nórdicos, no geral, eles apresentam um sistema muito honesto de notificação, né? E isso é importante ser dito. O nosso modelo, exatamente por saber do problema da subnotificação quanto a exames, nós mudamos o enfoque do ataque. Enquanto a maioria dos modelos trabalha com o número de casos testados, nós trabalhamos com o número de óbitos. Por quê? Porque o óbito ele é um evento formal, ele é um evento real com uma certidão registrada em cartório. Então, mesmo que a gente tenha subnotificação de teste, nós podemos fazer extrapolações usando, por exemplo, mortes gerais, sem testes, enfim. Mas, indo ao ponto da tua questão, sim, se você tem uma população com extrema subnotificação, as soluções elas começam a não convergir,
né? A não ser que seja uma subnotificação extremamente científica, tipo, você tira o número de mortes e você tira ao mesmo tempo o número de testados na mesma proporção. E você mantém isso cientificamente calculado. Aí o modelo não vai achar. Mas se, por exemplo, uma parte da população começa a não ser notificada como morte Covid e os testes, a testagem continua numa taxa constante, essa coisa ela é relacionada. E a solução do modelo acaba acusando se você muda bruscamente um parâmetro ou outro. Claro, na França, por exemplo, aconteceu que os óbitos dos idosos, né, no final, na verdade, na metade para o final do processo francês, a Covid chegou nos asilos em torno de Paris, não é? Por uma falha do sistema francês, eles permitiram ainda pessoas entrando e saindo dessas casas, desses abrigos. E aconteceu uma generalização de morte de idosos, né, que foi um negócio terrível. Para você ter ideia, quando os franceses jogaram esses dados no sistema, os modelos não conseguiam mais achar resposta, porque não foi uma subnotificação, mas foi uma supernotificação, né? O problema lá não foi que eles colocavam pouco, mas de uma hora para outra apareceu um número gigantesco de óbitos que foram informados no sistema francês, e isso entrou numa determinada posição da sequência temporal que não fazia sentido e que depois foi corrigido, tá certo? Por quê? Porque os atestados de óbitos foram feitos na verdade, não pelos cartórios, assim dizendo, mas por esses asilos, nessas casas de idosos. Então, isso foi consertado e depois os modelos chegaram novamente a mostrar resultados não conflitantes. Então, os modelos são importantes até para isso, até para sondar as possíveis subnotificações de uma determinada população. Muito bem. E eu queria que também fosse falado uma coisa que eu notei, né, na sua apresentação feita no Dia da Marcha pela Ciência, que é sobre que na sua apresentação dá para ver que o modelo, né, apresenta por idade, né? Como é que vocês conseguiram fazer esse tipo de trabalho, né? E como é que vocês conseguiram considerar, né, as informações por idade? É uma coisa bem interessante. Nós escolhemos atacar dois problemas específicos, na verdade, no nosso artigo, na verdade, no nosso modelo, que trouxesse algo novo, né? Que fosse possível render não somente uma contribuição para a população que a gente queria aplicar, mas que trouxesse também um resultado científico importante na discussão. O primeiro deles era a idade. Por quê? Porque estava existindo no Brasil uma ideia não científica e completamente sem noção de um chamado lockdown ou isolamento verticalizado. O que é isso? Seriam as pessoas prenderem um tipo de população enquanto as outras continuariam trabalhando. Essa é uma ideia que não tem nenhum fundo científico. Na verdade, esse termo ele foi praticamente criado, isso não faz sentido nenhum, né? Não existe artigos formais sobre isso. E como a questão do idoso era uma questão importante, porque a ideia era guardar os fragilizados, e um dos nossos médicos epidemiólogos, né, que coassina um artigo é o Dr. Ion Andrade, né? Ele trabalha exatamente com a assistência primária do idoso, né? Ele entende que o idoso ele tinha já o insight, digamos assim, que o idoso deveria ter um peso importantíssimo na questão do gargalo hospitalar. Eu vou dizer por quê. Quando o idoso adoece, ele fica quase o dobro de tempo, muitas vezes na UTI. Então, um só idoso, por muito tempo na UTI, ele acaba trazendo um gargalo do sistema. Então, você precisaria de poucos idosos para, digamos, o fluxo de UTI emperrar. Então, nós colocamos exatamente a questão da idade como um parâmetro novo, não é, no nosso modelo, a estratificação por idade. Então, nós trabalhamos aí com dados oficiais da pirâmide etária de cada país, nós colocamos isso dentro
do nosso código, né? E a partir dos modelos nós poderíamos perceber como cada população, uma vez que ela adoecia, qual era exatamente a proporção de necessidade por faixa etária de idade. Então, esse é um resultado consequente, né? E outras pessoas se interessaram e começaram a também incluir a questão da idade nos códigos, né? O fato é que nós percebemos rapidamente que na distribuição da hospitalização e do cuidado, o idoso deveria realmente ser uma população que, além de muito cuidado com ela, na hora de guardar, na hora de isolar, nós temos que ter muito cuidado na hora de sair do problema de isolamento, entende? Porque é uma população fragilizada, claro, são os mais frágeis, né? E isso, obviamente, para aqueles que têm mais comorbidades, né, que são já doentes. Então, essa foi uma componente nova do nosso trabalho e, para nossa felicidade, tão somente ele chegou lá na PLOS ONE, o editor nos mandou uma pequena carta dizendo que iria transferir o nosso artigo antes de ser aceito, inclusive, o editor deu uma lida, eu imagino, e viu que se tratava de resultados consistentes, e mandou para a Organização Mundial da Saúde, né, para que fosse já informado do resultado científico que mostrava que esse isolamento vertical não tem absolutamente nenhuma condição, né, porque o idoso vai ficar em casa, ele vai ser contaminado em casa e ele vai adoecer e morrer. É o que aconteceu um pouco na Itália, né? A gente, na verdade, deu sentido físico ou matemático à parte empírica que estava sendo vista na região da Itália, na região do norte da Itália, onde os idosos sofreram muito. Esse foi o primeiro ponto, de fato. Então, a questão foi bom essa pergunta aqui, porque deu para explorar um pouco essa parte da faixa etária ou da pirâmide etária de cada país, né? Nós colocamos isso para vários países. Isso é uma espécie de máscara, não é, que você bota nos resultados e você faz uma segregação por idade, né? Uma segunda, se você me permite um pouco mais de tempo, é importante falar sobre uma segunda inovação que nós temos no nosso trabalho, que também releva muito uma característica importante da física, né? São os métodos de busca por solução, né? O que você tem, na verdade, você tem um modelo por um lado e você tem os dados observacionais ou de óbitos, né, do outro. E você precisa comparar essas coisas em tempo real, né? Em tempo real, você precisa ajustar seus parâmetros para melhor descrever a realidade, né? O que nós usamos nesse trabalho foi um método, né, uma aproximação numérica, uma optimização, na verdade, que é, na verdade, uma forma de envolver, de trabalhar com soluções de integrais, né? Integrais multidimensionais, por exemplo, que a gente chama hoje de estatística bayesiana na física computacional, né? Essa forma, na verdade, de resolver o problema apareceu na implementação do que a gente chama de método de cadeias de Markov, né? Método de Monte Carlo de cadeia de Markov, MCMC. Isso compreende uma classe de algoritmos, né, que, por amostragem, nós conseguimos percorrer, na verdade, distribuições de soluções para se chegar naquela que se adapta melhor à realidade dos dados, né? Porque, veja só, a partir do momento que você tem os óbitos daquela região, esses óbitos, eles implicitamente são função do nível de isolamento que você tem. Então, na verdade, se você entende bem os dados, você pode inferir valores, né, específicos de cada população para parâmetros importantes como o nível de isolamento, percebe? Se o nível de isolamento for muito baixo, a tua solução ela vai ser uma exponencial crescente, muito rápida, porque o vírus está se espalhando livremente. Se você guarda uma população e você vai soltando aos poucos, né, a contaminação vai acontecendo num determinado nível que depende do isolamento. Então, na verdade, os dados, digamos, de forma escondida, né, ele apresenta a consequência de um conjunto gigantesco de parâmetros. Então, o método MCMC, que é mais uma vez utilizado de forma
extensiva na astrofísica, né? Ele foi aí adaptado ao problema dos modelos S, E e R, né? E essa etapa aí, na verdade, tem vários modelos. Nós temos aí o algoritmo de Metrópolis, Hastings, né? Tem vários métodos dessa computação inteligente que a gente chama, né? Onde ela procura, ela percorre todas as soluções possíveis e acha a que melhor se adapta ao teu modelo, desculpe, a teus dados, né? O melhor modelo que se adapta aos teus dados. E isso, de fato, é uma inovação também no caso do nosso trabalho. E, obviamente, essa aplicação, né, facilitou muito, de forma que, numa determinada tarde, por exemplo, como hoje, eu fiz, junto com Leandro Almeida, o meu aluno de doutorado, lá em Natal, né, modelos para todos os 9 estados do Rio Grande do Norte, né? E nós podemos ainda, a partir de um parâmetro, testar o nível de isolamento. Nós podemos dizer, olha, eu quero saber o que vai acontecer nos próximos 15 dias se eu tirar 50% da população de expostos. Então, eu tiro 50% e observo quais são os ganhos, entende? Então, isso é fantástico, obviamente, extremamente importante para a gestão. Por exemplo, um resultado que eu vou dar aqui, que é importante, eu estou escrevendo sobre isso, é sobre a eficiência do isolamento que foi feito hoje no Maranhão. O Maranhão saiu agora do isolamento social. Então, se nós observarmos os 14 dias que o São Luís ficou em o que ele chamou de lockdown, né? Mas não teve nenhum ganho efetivo grande. Por quê? Porque se não for feito com extremo rigor, como foi feito na China, onde a polícia exigiu que ninguém fosse para a rua durante 15 dias, na Itália foi feito um pouco isso, então o lockdown vira só um decreto, sem nenhum resultado efetivo. Então, assim, eu acho que para o Brasil passar por isso, né, e as regiões e os estados, eles vão ter, de fato, que repensar em soluções locais e usar a ciência, né? Não tem outro jeito. Eu estou vendo aí na imprensa algumas sugestões de lockdown ou isolamento super restrito, né? Como se a gente for falar em português, de poucos dias, de 5 dias, de 8 dias. Isso não tem nenhum sentido, não é? Isso não dá resultado nenhum. Por quê? Porque você tem o ciclo do vírus é de 15 dias. Então, restringir uma população por pouco tempo, você, na verdade, vai espalhar o processo por muito tempo, né? Ou seja, você tem 2 maneiras, na verdade. Ou você guarda muita gente em casa durante pouco tempo, ou você guarda pouca gente durante muito tempo. É basicamente essa a forma mais simples de explicar, né? Então, quando você guarda muita gente em casa por pouco tempo, né, você começa a epidemia, você tem um pico, você termina, né? Ou você simplesmente vai guardar pouca gente, que é o que está acontecendo, isolamento baixo, e o tempo da epidemia se estende de forma gigantesca. Então, infelizmente, nós estamos nessa segunda opção. Pouca gente isolada e a epidemia vai se espalhar por muito tempo. Isso tem um impacto, por exemplo, muito grande na economia. Então, para você ter ideia, como digamos, a conexão, ela é, na verdade, na ordem inversa do que algumas pessoas estão produzindo aí nos noticiários, não é? É exatamente a restrição social intensa, junto com a testagem, que vai fazer o sistema sair mais rápido e você, se tiver que voltar, né, voltar de forma mais rápida, porque agora a gente está vendo que a própria China está falando de uma mudança também, uma segunda onda, na verdade, uma terceira onda epidêmica, enfim. Mas a mensagem é essa, né? Nós precisamos de modelos, de testes, né, de testagem rápida, né, dos casos positivos, e isso para e passo com os modelos. Essa é a ideia atual, né? É essa mensagem que é importante, talvez, nesse canal, né, nesse espaço, é mostrar a importância da física, né? Ou seja, os modelos eles trazem uma perspectiva de muita importância na medida do que está acontecendo com a população que a gente tem, seja a população global, seja a população reduzida de cada estado, né? Claro,
nós temos consciência absoluta que isso é uma teoria, a gente chama de teoria de campo médio, é algo frágil, isso não tem uma precisão gigantesca, porque nós temos populações que se comunicam, que viajam entre cidades, entre países, né? É um sistema muito complexo, né? E, obviamente, tem suas limitações, mas não deixa de ser uma lanterna nessa escuridão, né? Nessa escuridão da desinformação. Então, isso é extremamente importante que se tenha esse debate, essa conversa, né? Esse esclarecimento para as pessoas que estão em torno da física e para aqueles também que estão mais longe, né? Os gestores. Então, eu agradeço aqui esse espaço, né? Eu agradeço, em nome da SBF, pela entrevista, pelos esclarecimentos muito importantes, né, e pela grande contribuição. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Mais.